Fala, meu amigo, minha amiga. Tem início o ano de 2022. Nós seguimos aqui no canal falando sobre desenho em quadrinhos para você, de uma forma algo professoral. Eu me chamo Diego, sou professor de desenho em quadrinhos e através do canal eu tento compartilhar especialmente dicas de desenho, mas também reflexões outras ligadas a temas semelhantes, né? Temas correlatos. Tá certo? Eu também falo sobre quadrinhos, também falo eventualmente, né, pontualmente, sobre desenhos animados. E hoje eu gostaria de focar em uma reflexão específica sobre quadrinhos independentes. É uma reflexão que se estende para obras, né, independentes de modo geral. O termo independente, tá? Do modo como eu concebo e pela minha experiência, ele designa especialmente ah, uma independência do mercado. Uma produção independente, ela normalmente está pautada na expressão do autor, na afirmação de uma mensagem, no compartilhamento de uma reflexão, tá certo? Na pura e simples externalização da visão de mundo de um autor. Uma obra independente, ela tem uma certa carga artística nesse sentido. Eu evito usar essa palavra, mas vou me permitir usá-la aqui. Ela tem uma certa carga ou pretensão artística nesse sentido. Ela foca em expressão e independe de parâmetros comuns a obras que se inserem em um contexto de mercado ou até mesmo em um contexto industrial. Então, o termo independente tem muito a ver com isso. É uma obra que independe do parâmetro de mercado comum, independe da aprovação de um editor, independe até mesmo da aprovação do público. Obras independentes, elas são muito focadas, muito centradas nos propósitos do autor, né? Elas são geralmente feitas pelo autor, num certo sentido, para o próprio autor e para um público muito específico que pensa de maneira bem semelhante àquele autor. Obras independentes têm, em sua grande maioria, eu arrisco dizer, essa característica, tá certo? Então ela independe de parâmetros de mercado, independe da necessidade do lucro, tá certo? Tem isso por característica. Consequentemente, ela independe também de modismos. E daí, e nisso consiste o cerne da nossa reflexão de hoje. Se você, por acaso, é um leitor, é um espectador que está farto de certos modismos, saiba que as HQs independentes representam uma alternativa. Não à toa, muitos quadrinhos independentes são também chamados de quadrinhos alternativos. E esse termo designa uma alternativa a quê? Aos meios de distribuição convencionais e também aos temas mais comuns, mais comumente vistos no âmbito do mercado, certo? Então, quadrinhos independentes, não raro, são também quadrinhos alternativos, ou seja, são independentes pelo ponto de vista esquemático, né, no que concerne a distribuição, no que concerne a necessidade do lucro, ao modelo, ao modelo mercadológico convencional, são independentes desse esquema e são alternativos no sentido temático, né? Eventualmente até mesmo em algumas características linguísticas. Os quadrinhos independentes, eles também podem ser alternativos no sentido da experimentação, de uma experimentação no tocante à linguagem, tá certo? Eles também podem ser diferentes nesse sentido. Então, quadrinhos independentes e ou alternativos, eles têm muito a somar, especialmente ao perfil de leitor, de consumidor, que está farto do que comumente vê-se no mercado. Eu espero não ter elaborado muito essa reflexão, eu espero que ela tenha ficado simples e sucinta o suficiente. Se você está farto, está exaurido, tá certo? Por ter tido uma exposição demasiada ao que comumente se vê no mercado, tá certo? Lembre-se, existe alternativa, existem os quadrinhos independentes. O mesmo raciocínio poderia ser utilizado para música, né, underground, enfim, para produção alternativa em qualquer meio, em qualquer linguagem, em qualquer cena, tá bom? A reflexão segue sendo pertinente também para outros meios, embora o meio que eu conheça com maior profundidade, né, com certa propriedade,
seja o meio dos quadrinhos, eu arrisco estender essa reflexão também a outros meios. Tá bom? Tá compartilhada a reflexão? Você concorda ou não? Será que eu falei alguma bobagem? Sinta-se convidado a externar o seu ponto de vista aqui na aula de comentários do canal, tá certo? Primando de preferência pela boa educação, certo? Discordar é natural, é inevitável. Externar um comentário também é uma coisa que às vezes nos ocorre. Agora, nem por isso vamos dispensar a boa educação, tá bom, pessoal? Vamos martelar esse pontinho aí, isso é importante. Eu não recebo comentários mal educados aqui no canal, felizmente eles, sejam críticos ou elogiosos, eles são sempre muito sérios, muito formais, educados, eu adoro isso. Mas acho que não custa enfatizar, eu sinto necessidade de fomentar essa cultura também na internet, né? Vamos nos comportar na internet da forma que nós nos comportaríamos em um meio físico sério, né? Por que não? Em uma escola, em uma universidade, sei lá, num ambiente de seriedade, né? Por que não? Vamos nos comportar também assim, tá bom? Por aqui ou não? Bem, sinta-se convidado, tá? Deixar aí o seu ponto de vista, compartilhar seu ponto de vista sobre o tema aqui na aula de comentários. Abraço e até um dos meus próximos vídeos.